Se um dia fizessem uma lista dos hobbies mais arriscados que existem, espeleologia com certeza estaria entre as posições mais altas dessa lista. Pra quem, assim como eu, nunca tinha ouvido falar disso antes, espeleologia é uma vertente da exploração. Só que ao invés de entrar em prédios abandonados ou andar por matagais, o foco da exploração são cavernas. Porque aparentemente não tem graça explorar um lugar onde você pode sair com facilidade e chamar a polícia se alguma coisa der errado. Para a maioria das pessoas que compartilham dessa prática, o que faz a experiência valer a pena é a oportunidade de ser um dos, ou até mesmo o primeiro, a pisar em algum lugar. Porém, alguns lugares ficam inexplorados por um bom motivo. E é isso que um explorador chamado Ted aprendeu, da pior forma possível. Hi. Começando a história, o primeiro registro que a gente tem é do dia 30 de dezembro do ano 2000. E a primeira pessoa que a gente conhece nessa história é esse cara alegre na tela. O seu nome é Ted. Durante a gravação, o Ted conta que decidiu trazer uma câmera para essa exploração porque encontrou alguma coisa muito interessante e que ainda não foi catalogada no fundo de uma caverna que ele estava explorando. E como ele não é trouxa nem nada, decidiu gravar tudo para registrar o processo de chegar até lá e explorar esse lugar que possivelmente nunca tenha sido visto antes na história. E para ajudar com o caminho e fazer companhia durante esse processo, ele trouxe um amigo, que eles chamam apenas de B. Enquanto o B prepara a corda que eles vão usar para descer a caverna, o Ted decide nos mostrar um pouco da entrada pela qual eles têm que passar para começar o caminho que leva até esse lugar misterioso. E se ver isso não te deixa com um completo cagaço, eu aqui te nomeio a pessoa mais corajosa desse canal. Sério, eu já entrei em uma estação de trem em senzalas abandonadas e me senti mais confortável do que só de olhar para essa passagem. De qualquer forma, os dois descem pelo buraco e começam o caminho até lá. Só com as luzes das lanternas para se guiarem e tendo que andar agachados por boa parte do trajeto. Nesse momento, o Ted comenta que desde a primeira descida até onde eles querem chegar, demora aproximadamente 1 hora de caminhada, tanto para ir quanto para voltar. Com o percurso finalizado, o Ted fica bem animado em nos apresentar o que motivou toda essa aventura. Uma entrada com uma corrente de ar, o que indica que do outro lado provavelmente há algum tipo de sistema de cavernas que nunca tenha sido tocado por mãos humanas. O único problema é que esse buraco é apertado demais para que eles possam passar, então vai ser preciso algumas viagens de volta para poder quebrar a parede até um tamanho que eles consigam entrar. E na animação de encontrar esse buraco, eles o batizaram Túmulo de Floyd. Você tava rindo dos caras querendo entrar em um buraco apertado até ouvir o nome dele, não é? Zoeiras à parte, esse nome vem do explorador Floyd Collins, famoso por ter ficado preso em uma abertura como aquela por 17 dias graças a uma pedra que caiu no seu tornozelo, e infelizmente morreu pouco antes de ser resgatado. Pessoalmente, eu acho que colocar esse nome em uma passagem que você tá ativamente tentando aumentar por ser pequena demais para uma pessoa passar, é uma péssima ideia. Mas não sou eu que vou entrar lá, então que seja. Algumas semanas se passam e os dois amigos voltam para começar o processo de quebrar a passagem, que o Ted dessa vez nos mostra como é. E no estado atual, mal cabe uma mão ali dentro, mas com a ajuda da luz é possível enxergar um túnel estreito do outro lado que leva a algum lugar. Então, que comece a mineração. Logo de cara eles já percebem que vai demorar muito até conseguirem aumentar a passagem a um tamanho razoável para que eles consigam passar, já que mesmo com muito esforço, é raro conseguirem tirar um pedaço de pedra maior do que uma unha. Mas ainda assim, eles seguem empolgados por cada lasquinha de pedra que eles conseguem extrair. Então, o trabalho continua. Depois de algumas horas, Ted e B concordam que já devem voltar porque a bateria das suas luzes já estão quase no fim. Mas antes de começarem o caminho de volta, o Ted questiona um som de estrondo que dá pra ouvir do outro lado da passagem. Esse som é especialmente estranho, pois ele vem e vai com o tempo, sem qualquer tipo de padrão ou consistência que seja identificável. Eles chegam à conclusão de que isso provavelmente seja o som de caminhões que passam pela estrada aleatoriamente, mas ainda assim decidem que vão perguntar para outros exploradores depois se eles têm alguma ideia do que isso possa ser. Aproveitando que ele já tá gravando tudo da exploração, o Ted decide mostrar um pouco mais do caminho e compartilhar algumas informações importantes sobre espeleologia pra gente. Quais equipamentos eles usam, formações de pedras que você pode encontrar em uma caverna e uma regra de ouro das explorações. Sempre tenha uma ou mais fontes de luz reserva. Você nunca sabe quando algo pode acontecer e te deixar preso no escuro. I started caving about a year and a half ago. And when I started, I was very, very frightened of being in these tight spaces. But then, as you progress and time passes, you get better at doing some things that you enjoy. And I enjoy doing this. And I've managed to stay much more calm
in these kinds of situations, which for me is a massive milestone. And I'm very, very proud of myself. 2 semanas se passam até eles voltarem à caverna mais uma vez. E agora, eles trouxeram mais uma amiguinha pra explorar, a cachorrinha do B chamada Whip. De acordo com o Ted, ela já é acostumada a entrar em cavernas, talvez até mais experiente do que os dois humanos juntos, e com todos os equipamentos especiais pra descer ela em segurança. O motivo pra terem trazido a Whip lá é pra ver se ela conseguiria passar pelo buraco com o tamanho que ele tá agora. E eu quero deixar claro que eu não julgo nem um pouco quem tá nesse momento gritando pra tela que é bom nada acontecer com esse cachorro até o fim da história. É uma puta ideia de jirico mesmo. Conforme eles fazem o caminho até o buraco mais uma vez, dá pra perceber que a Whip realmente gosta de explorar cavernas. Ela fareja tudo, entra na água, toma a frente do percurso em vários momentos, mas quando eles chegam na passagem, a empolgação dela parece sumir. De repente, ela fica só do lado dos dois ou até um pouco mais atrás para observar alguma coisa que tá fora da vista da lanterna, enquanto o som da ventania que sai do túmulo de Floyd pode ser ouvido ao fundo. No final, vendo que a Whip parece muito estressada e provavelmente não vão conseguir colocar ela na passagem, eles decidem finalizar por ali e voltar outro dia sem a Whip, já que ela parece detestar aquele lugar. Mas não antes de perceber que o fluxo de ar que passava pelo buraco parou. When did it start? Okay, I think that's it. Yeah, maybe we should just pack up. Whoop doesn't want to be here. Sorry. Na próxima vez que eles voltam, as coisas já começam em problemas. Cada expedição que se faz numa caverna vem com o risco de um acidente acontecer. Então era só questão de tempo até que um deles se machucasse. O B cortou o braço, mas graças ao kit médico, fica bem o bastante para continuar o trabalho. Então eles seguem o caminho e notam que tanto o fluxo de ar quanto os estrondos voltaram a aparecer. De acordo com outros exploradores mais experientes, esse barulho provavelmente seria o resultado de uma cachoeira ou alguma coisa parecida do outro lado da passagem. E por mais que isso não explique os momentos em que o som simplesmente para, eles racionalizam que não deve ser nada para se preocupar. Durante a exploração agora, Ted se mantém como o mais otimista dos dois, ainda muito empolgado para chegar do outro lado da passagem e descobrir o que pode ter escondido lá dentro. Cavernas novas, cristais ou até um tesouro espanhol esquecido pelo tempo. A expectativa da recompensa que aquele pequeno buraquinho guarda ajuda ele e o B a continuarem a expedição com um sorriso no rosto. Mas essa animação é desafiada quando eles recebem o primeiro indício do que pode também estar do outro lado da passagem. No dia seguinte, eles voltam a muito contragosto. O caminho inteiro é feito em silêncio e toda aquela empolgação desapareceu dos exploradores. Mesmo assim, eles continuam a tarefa. Agora que eles já estão perto demais para desistir. Depois de tantas horas cavando o túmulo de Floyd, a abertura já é quase grande o bastante para pelo menos o Ted passar. Então a próxima viagem deve ser a última antes de descobrirem o que tem do outro lado daquele túnel apertado. Como eles planejaram, a próxima visita seria a mais importante até agora. Depois de uma última sessão de quebrar pedras que ficam no meio do caminho, Ted finalmente consegue atravessar a passagem e explorar os segredos do túmulo de Floyd. A caverna do outro lado do buraco é completamente diferente de tudo que os exploradores tinham imaginado até aquele momento. O ambiente fica numa escuridão intensa, e a luz da lanterna mal consegue iluminar poucos metros à sua frente. As pedras ali são estranhamente lisas, mesmo para um lugar úmido como aquele, como se elas tivessem sido polidas por alguém. Outra coisa estranha ali era o fato de que, especificamente nessa parte da caverna, a voz do Ted começava a ecoar pelas paredes. Até aquele momento, em todas as vezes que ele falava com a câmera, a reverberação era muito fraca. E o Ted explicou que isso era graças à absorção de ruídos que aquelas pedras davam ao lugar. Mas ali, era como se ele estivesse em um quarto vazio, em que qualquer coisa mais alta do que um cochicho ecoa longe. Mas nada disso chama tanto a atenção do explorador de cavernas, quanto alguma coisa estranha que ele encontra nas paredes daquele lugar. Descobrir um desenho como aquele cravado nas paredes de uma caverna reacende a chama dos dois em querer explorar mais do ambiente. Mas como dos dois só o Ted consegue passar pela entrada, seria arriscado demais explorar a fundo um lugar desconhecido sem ter alguém com você no caso de alguma coisa não sair como esperado. O próprio nome da passagem nos lembra isso. Então eles decidem voltar para casa e chamar um amigo para ir com eles na próxima exploração. Dessa vez, junto deles, vem um homem chamado Joe, que também gosta de explorar cavernas e parece muito ansioso para ver todas aquelas formações e coisas interessantes que ficavam do outro lado do túnel. Talvez até mais do que o Ted e o B juntos. Só que, quando contava sobre a caverna pro amigo, o Ted deixou escapar um pequeno detalhe sobre a caverna.
Ele não contou nada sobre os barulhos estranhos, o vento que vai e vem, e nem sobre a merda do grito que a caverna deu, que até agora eles não conseguiram explicar como aconteceu. O B chega a questionar se eles não deviam falar a verdade pro amigo, mas o Ted diz que não sente que essa caverna representa nenhum perigo real pra eles. Então não teria problema de manter esse segredo guardado. Se eles contassem algo, existia uma boa chance de que o Joe desistisse de explorar com eles. Então decidiram torcer pelo melhor e ir com ele no escuro. Literalmente. Eles entram no túnel mais uma vez e, de novo, um acidente acontece. A abertura do túmulo de Floyd é muito estreita para que eles consigam passar com os equipamentos em mãos. Então, depois de atravessar o aperto, Ted se virou para puxar tudo pro outro lado da passagem e eles continuarem a expedição, mas não percebeu o quão próximo ele estava das paredes naquele momento. Crânio humano contra pedra sólida. A pedra ganhou. Sem condições de continuar a exploração, com a cabeça sangrando por causa do impacto, ele volta para junto do B para cuidar dos seus ferimentos. O Joe se oferece para ir junto e ajudar, mas o Ted diz que é para ele ficar e explorar a caverna, para que ele pelo menos não voltasse sem ter visto nada daquele lugar. O Joe aceita e eles definem 20 minutos. Em 20 minutos, os três estariam reunidos de novo daquele lado da caverna para finalizar o dia e marcar o próximo retorno. 40 minutos. 40 minutos se passam e os dois exploradores que ficaram para trás percebem que o Joe passou um pouco do tempo combinado e ainda não deu nenhum sinal de vida. Então começam a chamar pelo amigo, que aparece do outro lado da passagem, mas não responde a nenhum dos chamados dos dois. Com muita dificuldade, ele atravessa de volta para junto do Ted e do B. Ver o estado dele é simplesmente horrorizante. Completamente ensanguentado e cheio de machucados pelo corpo. Apático a qualquer coisa que digam. Como se já não tivesse um pingo de vida dentro dele, que só responde a mesma coisa. Joe? Joe, are you okay? No. Did you see the Hargless, the rock, the cave? Did you get in? No. What? Joe, I'm so sorry. I'm gonna go. Where are you gonna go? I'm gonna go. What? Where are you going? Joe, grab the tools, Joe, come back. Joe! 2 semanas depois, eles voltam mais uma vez. O Ted reconhece que retornar àquele lugar é uma ideia irracional, e pela falta de confiança na sua voz, fica claro que ambos, o Ted e o B, já não querem mais continuar essa exploração. Depois do que aconteceu com o Joe na última visita, ver ele mudar de alguém alegre e animado para uma casca de um ser humano, ninguém se sentiria confortável em voltar ao lugar que causou tudo isso. Mas apesar disso, ele explica que a esse ponto da exploração, eles já foram longe demais para poder voltar. Gastaram horas de trabalho e dor, saíram da frustração pra glória. Não ia ser agora que eles iam desistir e revelar os segredos daquela passagem por sucumbir ao medo do desconhecido. Um pouco depois, o Ted esclarece que tentou falar com o Joe alguns dias mais tarde para ver se ele tinha melhorado, mas não conseguiram encontrar com ele em nenhum lugar. Logo depois do incidente, o Joe pediu um tempo de folga do trabalho, alegando doença, e quando foram na casa dele, ele não estava lá, mesmo que as luzes ainda tivessem ligadas. Ainda assim, eles seguem para a caverna, e dessa vez, garantiram que iam poder se comunicar em qualquer ponto lá dentro, com telefones de baixa voltagem específicos para essa tarefa. Do outro lado do túmulo nós vemos mais do que a gente já viu antes. Paredes lisas, os hieróglifos. Sempre tenha uma ou mais fontes de luz reserva. Você nunca sabe quando algo pode acontecer e te deixar preso no escuro. Felizmente ele tinha um bastão luminoso químico para emergências como essa. Mas tudo de eletrônico que ele trouxe dessa vez parou de funcionar junto com a lanterna. O Ted corre em desespero para a abertura da caverna, sem conseguir ver muito longe em nenhuma direção, sem saber ao certo o que atacou ele nem onde essa coisa tá agora. Enquanto ele foge, a cada passo dá pra ouvir o estrondo que acompanhou todo o processo de abrir a passagem por todo esse tempo se aproximando do Ted. Agora acompanhado do som de passadas indo em direção a ele sem parar. Sem os telefones para avisar o B do que estava acontecendo, ele recorre à sua única opção daquele momento. There's something in here with us! There's something in here with us! B! Run! Run, B! Run! Eles não têm mais tempo, não podem olhar para trás. Tudo que podem fazer é correr e escalar de volta o mais rápido que conseguem, na esperança de que aquela coisa não os siga. Mas no túmulo de Floyd, mesmo a esperança já foi morta.
22 dias se passam antes de um novo registro deles. O Ted tá com uma aparência podre, quase tão morto quanto o Joe depois de voltar da passagem. Sem conseguir dormir por vários dias seguidos e sofrendo com pesadelos nos poucos momentos em que ele desmaia por exaustão. Ele não consegue sair de casa, com a certeza de que foi seguido pela coisa da caverna até lá. Sem nenhuma informação sobre o que possa ser aquilo ou sequer se aquilo é real, ele já não enxerga mais o que pode fazer para voltar a viver uma vida normal. E considera até mesmo comprar uma arma para se proteger caso ele seja atacado em algum momento. Já que até em casa ele escuta os sons estranhos. What was that? Footsteps. It is now 10 a.m. on Sunday the 19th. Depois de dias de paranoia, ele chega ao seu limite e contata o Joe e o B mais uma vez. E juntos, eles decidem que vão voltar uma última vez para a caverna. Agora, com um kit médico, uma faca e uma arma, para encararem qualquer coisa que esteja lá dentro. Diferente de antes, agora ele resume o motivo para voltar em uma única palavra: encerramento. Eles sentem que não tem outra escolha, a não ser concluir o que começaram e descobrir o que fica no fim daquela caverna para poder pôr um ponto final nesse mistério e o medo para descansar. Pela primeira vez, nós podemos dar uma boa olhada no céu daquele dia. Nublado, mas ainda claro o bastante para sentir o sol na pele. Um clima de esperança, de poder conhecer a paz de uma noite de sono mais uma vez. To all my friends and family that have been watching these videos, I just wanted to say, don't worry. I'll be okay. I expect to arrive either later tonight or tomorrow morning by the latest. So if you're around and you want to stop by the house, I'll show you a video of what's beneath Floyd's tomb. But until then, this has been Ted's Caving Journal. So I guess I'll see you later. Ted's Caving Journal é uma adaptação do que é considerada a primeira creepypasta da história da internet, feita pelo canal Alex Archives, que você já deve conhecer pela sua série de terror autoral Hollow Birds. A história do Ted foi o que começou com aquele canal e é uma adaptação incrível da creepypasta original. Assim como em Hollow Birds, tudo aqui foi feito de forma prática e merece total reconhecimento pela qualidade incrível e dedicação desse projeto. Então eu recomendo bastante que vocês vão lá dar uma olhada no canal dele se você ainda não tiver feito isso. Como sempre, a experiência fica ainda melhor na obra completa. Então a playlist com os vídeos vai estar aí embaixo na descrição junto do meu Instagram, onde você pode ver alguns conteúdos exclusivos que eu posto por lá. Apesar de ser uma série bem mais lenta do que Hollow Birds, a história do Ted é quase tão trágica quanto a da sua série irmã. Ver a queda de um par de amigos em um buraco de insanidade quase literal é algo que te pega de uma forma que chega a ser difícil de explicar. O tempo todo a imagem da caverna te deixa desconfortável, mesmo que em nenhum momento você veja algo que comprove se existe um monstro mesmo do outro lado ou não. E você não consegue evitar de sentir pena deles no fim da história. Ao mesmo tempo que existe um pequeno traço de felicidade em não saber se eles conseguiram sair da caverna ou não, o que te dá a opção de escolher em qual resultado você prefere acreditar. E o que você acredita que aconteceu? Eles conseguiram sair da caverna e vivem vidas normais? Ou será que eles foram pegos pela criatura que vivia lá? Isso é, se tinha uma criatura que vivia lá. Comenta aí embaixo que eu tô muito animado pra ler as teorias de vocês. Se tiver gostado do vídeo, por favor não esquece de dar like e se inscrever no canal que a gente tá cada dia mais perto dos 1000 inscritos. O YouTube agora tá te recomendando 2 vídeos que ele acha que você vai gostar, e eu pessoalmente acho que você devia acreditar nele, então dá uma olhada. No mais, eu espero poder te ver de novo logo, e cuidado pra não se perder por aí. Tchau!